Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, é sempre muito importante e também de graça. Aqui embaixo tem um botão inscrito, inscreva-se, confirma aí embaixo a tua inscrição, confirma também teu like, deixa essa moral aí, é de graça, é importante aqui pro canal e de graça para você aí do outro lado, valeu? Antes de falar do Vasco, gente, eu quero falar da Betfair. Betfair que é parceira aqui do canal Vasco Connection, vocês sabem disso, é patrocinadora oficial do nosso Vasco. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Faça a sua inscrição na Betfair, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco também, repetindo, o link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. No momento do seu primeiro depósito, você ganha um bônus, tá, de boas-vindas de até R$ 600. Isso mesmo, é um super bônus por tempo limitado. Então, assim, corre lá na Betfair, faça a sua inscrição, ajude a Betfair, ajude o canal Vasco Connection e ajude também o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Repetindo, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Gente, tem pedido de demissão no Vasco. Você vai perguntar, como assim, Eduardo? A torcida do Vasco pediu a demissão do Léo, tá? Tira o jogador porque não dá mais para suportar o zagueiro no time titular e o zagueiro recebendo muitas oportunidades, o zagueiro que não aproveita as oportunidades. Então a torcida do Vasco, acho que esgotou, né? Se esgotou. Enfim, dito isso, eu fiquei pensando em algumas situações, porque o Léo sempre recebeu apoio. O Léo joga com a camisa sensacional do futebol brasileiro, a camisa do nosso Vasco. O Léo recebe um bom salário para jogar no Vasco. E assim, gente, sabe o que chama atenção? E eu peguei, assim, outros jogadores para usar como exemplo e tal, lá atrás, jogadores que, ó, eu não tenho talento, mas eu vou entregar vontade dentro de campo, tá? Odivan, tá? Um zagueiro multicampeão com a camisa do Vasco, não tinha talento, jogava ao lado do Mauro Galvão sim, mas não tinha talento, tinha excesso de vontade. E um outro zagueiro que também começou assim no Vasco, Dedé. Para quem não sabe, Dedé estava sendo dispensado do Vasco quando o Dedé começou a jogar com a camisa do Vasco. Ele machucou o Carlos Alberto, vocês lembram daquele episódio e tal. Carlos Alberto era o craque do time então na época, aí dispensa Dedé, quem é Dedé e tal. E o Dedé, de repente, o Dedé nunca teve um talento, o Dedé sempre teve muita vontade, era um zagueiro rápido, por isso chama atenção no Léo, porque o Léo é um zagueiro rápido, mas a vontade do Dedé lá atrás, com a camisa do Vasco, é que chamou a atenção. O cara começou a brigar, jogar bola para lateral, chutar a bola para frente, bola para linha de fundo, e lá atrás não passava nada. Então, quando eu olho para o Léo, e o Léo não pega nenhum desses zagueiros como exemplo, e ele está no Vasco, chama minha atenção. Porque o Léo é um zagueiro rápido. O Léo, na minha opinião, tem condições de ser um bom zagueiro. Agora eu acho muito difícil. Tá muito queimado com a camisa do Vasco, né? Queimado com a torcida, a confiança tá lá embaixo, aí é complicado. Até segurar o Léo no time titular, na minha opinião. No jogo de amanhã, por exemplo, contra a equipe do Atlético Goianiense, pelas oitavas da Copa do Brasil, eu acho muito arriscado, porque a confiança do jogador tá lá embaixo, a torcida tá cobrando, pediu demissão do jogador, e aí o jogador não entrega. O jogador não entrega. Falta de oportunidade, né? Isso ele não pode reclamar, porque ele vem conseguindo oportunidades, sequência de jogos. Isso aí não pode reclamar. Então, respeitamos aqui os seres humanos, tá? Mas o Léo, com a camisa do Vasco, na minha opinião, não dá mais. Já deu o que tinha que dar, já foi. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, tá certo? É uma situação para a gente ficar atento, ligado, e o Vasco, vou repetir o que eu disse no vídeo de ontem aqui. O Vasco precisa correr contra o tempo para contratar mais um zagueiro titular, pelo menos mais um, tá certo? Porque nas outras posições nós temos bons jogadores sim, o problema do Vasco é a zaga, é a defesa. A zaga é realmente um filme de terror. Vamos lá, gente. Deixa eu falar rapidinho aqui do nosso rival de amanhã, do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense demitiu o técnico Wagner Mancini. Tá numa crise total, né? Realmente é aquele jogo para você falar, pô, temos que ganhar. Tá para ganhar, e não só pela falta de qualidade do Atlético Goianiense, mas também porque o Vasco joga em casa, porque é o Vasco não está jogando tão mal assim, o Vasco está jogando bem, o Vasco vai reencontrar as vitórias, o caminho das vitórias, eu tenho certeza disso. Então, assim, mais uma crise, né, do lado de lá. O Atlético Goianiense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, vamos pregar respeito sim, mas com esse respeito todo nós temos que atropelar. É o Vasco do outro lado, tá certo? Então, mais uma treta do lado de lá. Outra informação importante aqui, Galdames nega que esteja negociando com a Universidade Católica do Chile, né? Então,
Muitas informações no passado aí davam conta de que o Galdames, né, estaria negociando a transferência dele para o clube chileno, enfim, não tem nada. O Galdames mesmo falou, não sei de onde surgem tantas notícias assim, não tem nada. Eu sou do Vasco, estou focado no Vasco e tal. Não vem sendo aproveitado, verdade, mas são cavadas, né, desnecessárias, né? Então, Galdames segue no Vasco sem novidades, tá? Em relação a outras equipes. Gente, eu quero falar também sobre a situação envolvendo Rafael Paiva. Gente, eu acho incrível como as pessoas ficam levantando narrativas para tentar diminuir o trabalho do nosso treinador. O técnico do Vasco é o Rafael Paiva. O treinador do Vasco é o Rafael Paiva. Esse cara merece nosso apoio. Esse cara tem nosso respeito, nossa atenção. Porque assim, não, o Vasco monitora, o Vasco está negociando. Não tem nada. O treinador do Vasco é o Rafael Paiva e ponto. Sabe? E esse cara merece repetindo aqui, o nosso apoio. Então, não tem nada, o Vasco não está negociando com ninguém, o técnico do Vasco é ele, o cara faz um bom trabalho, ele é bom treinador também, é um técnico que não fica inventando posição para jogador de futebol. Você é o que é meia, então você joga como meia, ponta como ponta, ele não inventa, ele é bom treinador, na minha opinião, e ponto. Eu acho que ele vai se destacar ainda demais com a camisa do Vasco. Rafael Paiva está mostrando, exercendo muito bem a sua função dentro do clube, tá? Então, eu gosto do Rafael, não sei, e apoio também a permanência dele. Acho que o Vasco esquecer, até porque o mercado, você olha, é um filme de terror. Então, assim, quem que você contrataria hoje para comandar o Vasco? Não tem, não tem. Então, essa história, essa narrativa que estão levantando aí, que o Rafael Paiva estaria aí, enfim, ameaçada, a posição dele, isso é história, não tem nada. O Rafael Paiva é o treinador do Vasco, na minha opinião, tem que continuar firme e forte aí na função, tá certo? Gente, vamos lá, vamos continuar falando aqui de Vasco, porque o Payet e o Adson são jogadores realmente essenciais para esse time do Vasco. Ninguém dava nada pelo Payet, sim. O torcedor só queria o retorno do Payet, porque entende que o Payet é um grande craque, voltou, né, agora nesse último jogo contra o Bragantino, fez um grande jogo, se destacou demais com a camisa do Vasco. O Payet realmente é um jogador espetacular. Vai crescer nessa segunda parte do ano, eu acho que vai ser muito importante com a camisa do Vasco. O Adson, que além de jogar muito, vem marcando gols, né? Então, assim, é um jogador arisco, rápido, habilidoso. Eu acho que, por isso que eu falei, o Vasco não precisa de um jogador para a posição do Adson, não. O Adson está crescendo, o Adson foi uma contratação muito cara feita lá atrás pelo Alexandre Matos para o Vasco, então temos que esperar o tempo, até porque ele está crescendo, ele está entregando em campo. Então, são dois jogadores aí que foram bem no último jogo. Eu acho que para o jogo de amanhã vão entrar em melhores condições ainda. Ele, Lucas Piton, enfim, o Coutinho também, que está crescendo, o Souza também. Os jogadores vão entrar, pegar o ritmo de jogo e vão bem com a camisa do Vasco. São grandes jogadores. Os jogadores precisam de ritmo. Isso é muito normal. Tá? Então, só para finalizar aqui o vídeo de hoje, falando da importância desses atletas, a importância de jogadores carimbados, né, jogadores experimentados, nós vamos com certeza buscar não só a classificação amanhã na Copa do Brasil, como também, tá? Vamos buscar uma classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida disso. Muita gente aqui bate e acha que não. Engraçado é que essas mesmas pessoas, elas não voltam para dizer que o Vasco conseguiu tal feito. Muita gente, um exemplo, duvidou da contratação do Coutinho. Não vem para o Vasco. Tá aí. Então, assim, essas pessoas não voltam para elogiar, eles só vêm para atacar, para te atacar, para atacar principalmente o Vasco, e tá tudo certo. Para elas, o que funciona é: eu vou atacar o Vasco. O Vasco não merece carinho, o Vasco não merece respeito, não merece atenção. Essas pessoas não são Vasco. Esquece, eles são torcedores políticos, eles são torcedores de outras instituições, menos do Vasco. O vascaíno não faz isso. Essa é a minha humilde opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso também. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Deixo aqui minha gratidão a todos vocês e saudações vascaínas.